Gessé, você estava falando essa questão da alteração ambiental. Região de Araçatuba, o que beira aí o Rio Paraná, até mesmo Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, são regiões muito quentes do estado de São Paulo, uma característica do local. Aqui onde eu moro, as cidades margeiam o rio Telespires, né? E recentemente foram construídas 3 usinas na sequência aqui, Sinop, Itaúba, e alguns colegas da área de climatologia falavam, olha, a temperatura na região vai aumentar, e a gente não acreditava que iria aumentar, mas o espelho d'água mudou principalmente a temperatura noturna. Isso afeta a agricultura, né? Porque a planta à noite só respira, não produz. E eu acredito que para a abelha, uma variação de temperaturas, e principalmente à noite, que eu acho que é quando ela descansa, né? Ou os ovos lá as larvas vão se desenvolver, qualquer variação, mínima que seja na temperatura, pode afetar muito a presença ou o desenvolvimento ou a produção dessas abelhas, né? Porque o que acontece? A colônia de abelha, tanto a apis quanto a abelha sem ferrão, ela tem uma temperatura constante lá dentro. Aí varia de abelha para abelha. E assim, o alimento das abelhas, o mel, ele é justamente a principal função do mel, além de manter o bicho vivo, é fazer esse controle da temperatura. Quando tá quente, ela vai fazer aquela questão de ventilação, né? Que o Armando comentou, né? Que elas arejam e vão secando o mel, né? E quando tá frio, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a fricção de asas para fazer o aquecimento da colmeia. E para isso que ela estoca o mel. Agora sim, imagina que a abelha está aqui há milhões de anos, né? E aí ela tá com aquele clima acostumado. Ó, vamos fazer tanto de reserva, vamos soltar enxame. De repente, há uma mudança muito brusca de temperatura, então a gente não consegue quantificar o impacto, mas sim, o impacto é muito grande, sem dúvida, né? E aí, o que pode ocorrer também, a questão das inundações aí para a construção de usina, que a gente precisa das usinas também, né? Claro, fundamental para o desenvolvimento. Isso. Agora, um outro dado extremamente, assim, alarmante, que além das abelhas nativas sem ferrão, a gente tem as abelhas nativas com ferrão. Quais são essas abelhas? As abelhas solitárias, tá? As abelhas solitárias são catalogadas por volta hoje de 2.000 espécies no Brasil. Qual que é uma abelha solitária que toda a audiência vai saber? Mamangava. Do maracujá? É uma abelha? Não é uma vespa? Não, não é vespa, é abelha. Mais uma que eu aprendo aí. Abelha solitária. Abelha solitária. São por volta de 2.000 espécies. Quando há essa questão da inundação, a gente mata as abelhas, porque muitas nidificam no chão. E mesmo na agricultura, professor, muitas das abelhas fazem nidificação no chão, das abelhas solitárias, e elas têm ferrão, tá? Não pode pegar a abelha solitária que ela ferroa. E a mamangava, vamos dar exemplo da mamangava, diferente das abelhas apis, que ela deixa o ferrão, a abelha mamangava não deixa o ferrão. Ela pode ferroar 1, 2, 10 vezes e é muito, mas muito dolorido. Só que, assim, a gente está conseguindo trazer para dentro da conversa aqui, nesse programa maravilhoso aqui, a questão da abelha sem ferrão, sociáveis, que é a jataí, a iraí, aí tem a questão da polinização, a questão da produção do mel. Agora, a tarefa para as abelhas solitárias é mais difícil ainda, que eu não consigo trazer uma viabilidade econômica. Mas você tem um projeto aí para ajudar nisso, né? Sim, tem. Então, isso é justamente o que a gente vai trazer. Vamos supor, professor, quais são as culturas que podem ser polinizadas por abelhas solitárias? Vamos lá, uma que eu vou dar um exemplo que é maravilhoso, a pitaia, por exemplo. Por quê? A abelha solitária nativa nossa, ela tem uma característica de fazer uma vibração de asa. Como algumas plantas nativas têm aquela questão de fixação do pólen, né, para justamente pegar o polinizador correto, ela entra, faz aquela vibração de asa, e isso ela solta o pólen. Então, na pitaia, assim, os números são fantásticos de quando tem abelha. E tem como a gente criar abelha solitária também. A gente tem como fazer os ninhos. Tem técnica para isso. Já tem, já. Então, assim, professor, o maracujá, o professor falou, geralmente o pessoal vem e pergunta, nossa, eu plantei um pé de maracujá em casa, ficou maravilhoso, mas não deu um maracujá. Tá, o que pode acontecer? Quando a gente planta um pé de maracujá dentro da cidade, ele vai se tornar uma ilha. Sim. Todo mundo quer ir para lá. Lagarta, borboleta, todo mundo quer ir para lá. Qual que é a primeira
coisa que a gente faz? Tenta fazer uma pulverização, tá? Isso é normal, é cultural. Vamos jogar um defensivo aqui para a gente matar as lagartas. O que acontece? Mata as abelhas ou não deixa as abelhas vir, não tem polinização. O maracujá a gente pode trabalhar aí na casa de acima de 95%, ele precisa da polinização, ou mecânica ou de abelhas. Então, assim, a missão não é fácil, professor, mas a gente levar que toda parreira de maracujá, se você deixar troncos podres em decomposição, ali vai ser um lugar de nidificação das abelhas, elas vão cavucar e vão estar perto da lavoura. Sim. Entendeu? Se a gente tiver fazer algum defensivo, faz à noite, faz à tarde. Estão guardadinhas, estão descansando.